Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui hoje para dar continuidade aí à nossa saga dos vídeos Por que eu saí do cristianismo. Como muitos já sabem, aqui no canal eu já conversei a respeito disso. Eu iria fazer esse remake em algum momento e cheguei ao momento de fazer isso. Postei um vídeo já e agora esse aqui é o vídeo da sequência, no qual eu vou começar a tocar em alguns assuntos que motivaram essa saída do cristianismo e que vão explicar o porquê isso veio a acontecer. Bom, assim como qualquer grande mudança, eu acredito, ela começa na infância. E na minha infância eu cresci em ambiente cristão, para quem não sabe, e em determinado momento algumas coisas começaram a acontecer. E assim, enquanto criança eu já era uma pessoa bastante curiosa. Eu estava sempre procurando saber o porquê das coisas, tentando entender como as coisas funcionam. E, bom, uma das coisas que meio que me estimularam lá no início a querer entender e a procurar a respeito do cristianismo em si, entender essa esfera cristã e procurar bases em outros lugares para tentar entender o que estava acontecendo ali. O que aconteceu foi que eu era pequeno, eu gostava de rock, né, o estilo musical, rock, e minha mãe começou a me proibir. Assim como também me proibia de ver alguns desenhos, me proibia de ter alguns brinquedos, isso tudo por conta da igreja. E bom, eu até concordo que em alguns casos você precisa sim ter uma atenção, mas eu nem ouvi aqueles rocks, né, de cunho mais pesado. E assim, os brinquedos eram brinquedos tradicionais. Eu sei que muitas pessoas aqui acho que até passaram por isso também. Hoje eu estava tendo uma conversa com um amigo e tocando exatamente nesse assunto, né, dessas coisas bizarras que aconteceram na infância de muitos aqui, acredito. E aí eu comecei a questionar, ora, se isso é do diabo, se a música, se esse tipo de música é do diabo, o que ela difere da música cristã, por exemplo? E aí você vai, né, começa a estudar sobre algumas culturas, isso eu muito pequeno fazendo isso, chegava a ser loucura, e eu vi que, por exemplo, as músicas que para mim eram muito certas, muito divinas, as músicas cristãs, em outras religiões eram encaradas até como idolatria, como algo super negativo, enfim, é como se para aquela cultura, se as crianças ouvissem música cristã, os pais teriam a mesma atitude da minha mãe, por exemplo, de acabar com aquilo, cortar aquilo da vida da criança, né? O que para mim era algo muito religioso, muito precioso. Então, eu ali comecei a querer entender melhor, comecei já a pesquisar. Isso eu tinha o quê? Aí eu já estava chegando lá pelos 13 anos de idade, mais ou menos. E aí eu lembro de algumas coisas interessantes. E aí isso já começa a ser um assunto mais direcionado realmente ao cristianismo. É, E vamos lá, eu quero deixar sempre bem claro que aqui eu respeito quem é cristão, eu estou falando da minha experiência e do que veio a fazer com que eu mudasse a minha opinião. E aí eu via, né, cara, ali, por exemplo, quantas vezes eu peguei ali, minha mãe pegava algumas moedas, alguma coisa, às vezes até na dificuldade, né? Não tinha nem muito para ela, muito pra gente. E aí tinha que arcar ali com dízimo. E aí sobravam as moedinhas ao invés de doce. Eu lembro de uma frase da minha mãe que não, a moedinha é para colocar na oferta, não é pro doce. E assim, você começa a ver que, caramba, que, que, qual é o objetivo, né, dessa religião? Qual é o foco? O que nós estamos sendo ensinados aqui, hoje? O que a gente vai levar para fora daqui, né? E cadê o amor ao próximo? Cadê, sabe? Cadê isso acontecendo? Não é você falar não, porque falar é muito fácil. Mas cadê você praticando tudo isso que você fala? E a gente vê bem pouco. A verdade é essa. Quem frequenta sabe. A gente vê muito pouco disso. É muito falado, mas é pouco executado. A verdade é essa. Não adianta você querer também criar nisso um conto de fadas, porque não. Não acontece, é muito falado, mas é pouco executado. E aí eu comecei a questionar o que se ganha com isso, quem ganha com isso, né? Porque fica bem claro que se você está tirando de alguém, então alguém está ganhando com isso. Quem ganha? Por que que por que que é direcionado para esse lado, para essa questão, né? E aí você começa a ver que eu percebi, pelo menos, eu estando lá dentro, eu percebi que as pessoas passavam, eu não vou chamar de lavagem cerebral, não, mas assim, elas eram tão
não é forçada também, mas elas eram induzidas a fazer coisas que, assim, nem elas acreditavam que estavam fazendo, mas faziam porque, assim, infelizmente, né, cara, a fé, ela cria essa coisa na pessoa, né? A pessoa quer realmente acreditar naquilo. Entende? A pessoa precisa que aquilo seja verdade. E aí ela encontra um líder ali e ela começa a acreditar fielmente naquele líder, porque ela espera que ele seja honesto, verdadeiro e conte tudo para ela. Ela acredita que isso está acontecendo. Só que eu comecei a perceber que não. Infelizmente, não era isso que estava acontecendo. Tinha muita coisa escondida, tinha muita coisa mal explicada. E você perguntava e as respostas eram sempre muito vagas, podiam ser usadas em diversas situações. Ela era aquela resposta que cabe em tudo. E aí, assim, cara, eu sinceramente comecei até a olhar outras religiões, eu comecei a avaliar, cara, o que que é diferente, né? O que que diferencia o cristianismo, no que ele é igual às outras religiões e no que ele é igual. E aí, nesse momento, eu já estava bem, vamos dizer assim, questionador, né? Que foi bem até uma época que o pastor da igreja ele começou a falar assim: olha, você tem coisas que você não deveria estar lendo, tem coisas que você não deveria estar estudando, não deveria estar procurando, para não confundir sua mente. Mas vamos lá. Eu até concordo em parte com isso, porque se você sai estudando e você não tem alguém para te ajudar, você realmente vai ficar confuso, porque você não vai ter, você vai meio que pegar papel e ler. Papel e ler nem sempre é tão fácil assim. É possível você entender através da leitura apenas, porém é meio complicado. Só que também nenhum deles nunca se ofereceram para sentar e explanar o assunto comigo. Então eu meio que tive que realmente fazer isso. Essa era a minha opção, tá? Eu comecei a estudar e comecei a ver que, assim, no fundo, na base, todas as religiões elas têm a mesma forma de funcionar e pensar. Claro que cada um vai determinar, né, os seus padrões, algumas regras vão se diferenciar de uma para outra, o que é Deus para um é diabo para o outro. E, assim, eu comecei a ver que, na verdade, o cristianismo, com todo respeito, nem sabe quem é. O cristianismo, o protestantismo, por exemplo, que eu estou dizendo aqui, que eu era, ele mal reconhece que um dia ele foi católico e muitos nem sabem que um dia foram católicos. Alguns não sabem o que aconteceu para deixar de ser católico para virar protestante. Alguns não entendem nem o que é essa diferença do cristianismo católico, né, lá do católico apostólico romano, e do cristianismo protestante, né, do protestantismo. Então, assim, isso começou a me incomodar. Eu comecei a ver que, assim, as pessoas iam para ali como se ali fosse, assim, não vou chamar de lazer, mas era o programa do fim de semana. Muitos iam ali por isso. E aqueles que iam realmente buscar respostas, davam de cara com isso, com o programa de fim de semana. E eu era uma dessas pessoas que eu estava num momento de querer respostas e ali não estava. O foco ali não era esse, a verdade é essa. O foco ali era dizer o que as pessoas queriam ouvir. E aí, cara, eu lembro de uma coisa que aconteceu, até um pouco, vamos dizer assim, triste, né? Porque aquilo ali meio que na época me abalou bastante e foi ali que eu realmente falei assim, não, cara, tem alguma coisa acontecendo errada aqui e eu preciso estudar, eu preciso de alguma forma entender o que está acontecendo e a partir disso eu preciso, se tiver alguma coisa errada aqui, eu preciso começar a avisar meus amigos, eu preciso começar a avisar meus parentes, meus familiares, que foi um caso que eu posso dizer aqui, porque eu não vou citar nomes, mas nessa época eu já era guitarrista da igreja e aconteceu uma coisa de que assim, existia ali um grupo, né, de pessoas que chama-se ministério na igreja. E tava rolando um negócio muito insano dentro desse grupo. E eu era meio que inocente na época, eu não entendia, né? Inclusive, meus amigos estavam indo para a igreja para poder pegar as menininhas e eu não, eu tava realmente indo para buscar o meu propósito e para tocar minha guitarra ali e agradar a Deus de alguma forma. Essa era a minha forma de pensar naquela época.
Até hoje tá diferente, é que agora não é mais na igreja. Então, assim, eu comecei a ver que o que estava acontecendo ali dentro daquele ministério, como se chama, né? E que aquilo ali era o que transferia a energia para as pessoas que estavam ali embaixo buscando, era uma coisa muito tenebrosa. E eu posso dizer aqui, uma das coisas tenebrosas era um caso de traição, sabe? E o cara afetado por isso foi um amigo meu até, uma pessoa que é próxima a mim, hoje em dia não é mais tanto, mas na época era bem próximo, e assim, foi muito ruim, foi muito duro, eu vi tudo aquilo acontecendo, e assim, meio que a igreja, no princípio, os responsáveis entraram no assunto e meio que depois eles só queriam só abafar, jogar uma toalha e abafar aquilo ali, e meio que ficou mal resolvido mesmo, do jeito que ficou, e passa tempo e todo mundo esquece, e ficou por isso. E assim, depois continuou acontecendo, e aí acontece gravidez, aconteceram diversas coisas que assim, eu realmente fui me impulsionando a sair daquilo e troquei de igreja e tudo. Só que eu via que a coisa, esse tipo de coisa, por exemplo, só se repetia. E aí, nesse caso, eu não estou dizendo que a culpa é da igreja, não. Só que assim, é você olhar para aquilo ali e falar, nossa, tá bizarro demais, cara. Assim, não é que o negócio tá errado, não. O negócio tá errado demais, sabe? E você não tem uma coisa para dizer assim, não, cara, isso aqui é errado por causa disso, disso, disso e disso. E você ter, não vou dizer uma punição, né? Mas você ter uma coisa que pelo menos faça o cara temer aquilo ali. Porque, veja bem, no final de tudo, eles fizeram todos esses erros, cometeram todos esses erros, e, bom, de acordo com o cristianismo, se eu sigo Cristo, pedir perdão. Tá tudo bem. Não tenho mais culpa. Minha culpa ficou na cruz. Tô de boas, cara. Posso até fazer de novo. E aí eu me arrependo. E aí o peso tá na cruz. Jesus me salvou. Tá tudo bem. Então, assim, eu comecei a ver que, nossa, cara, apesar das pessoas dizerem, né, todos os dias, é difícil ser cristão, eu comecei a perceber que, nesse sentido, não. É fácil demais ser cristão. E aí, eu comecei a estudar mais e ir me distanciando. E bom, o vídeo aqui tá ficando muito grande, eu vou fazer um corte. E no próximo vídeo, na próxima semana, eu continuo esse assunto. E aí vocês vão entender mais dessa minha trajetória de saída do cristianismo. Um abraço aí para todos vocês. Curte esse vídeo se vocês gostaram do conteúdo e vocês acham que é importante outras pessoas terem acesso a esse material. Compartilhe aí com elas. E até semana que vem. Uma boa semana aí para todos vocês. Um beijo no coração, um abraço, como você preferir. E é isso aí. Fechando o vídeo aqui com vocês. Aguardo vocês na próxima semana.